Fala galera, Chablé aqui, tudo beleza? No vídeo passado nós fizemos um review dessa pequenininha notável, a Sony ZV-E10. E hoje eu quero continuar falando sobre ela, mas mostrando alguns samples de imagens que eu capturei com essa menininha. Bom, é bem comum que a gente se empolgue com os equipamentos e acabe imaginando que todos eles são perfeitos, que não apresentem falhas, que não tenham defeitos. Isso é muito bom, obviamente, porque a gente valoriza o sacrifício que fizemos para comprar o equipamento. Então, obviamente que é muito importante a gente se apaixonar pelo que a gente conquista e a gente estar feliz com os equipamentos que a gente vai adquirindo no decorrer da nossa carreira. Mas é muito importante termos em mente que nem tudo é perfeito e nem tudo é como a gente gostaria que fosse. Ah, eu falei muito bem no review da câmera e agora eu vou falar mal dela. Não, não é isso. O que eu quero dizer é que essa câmera ela oferece muito para o valor que é pago por ela. Mas ela está bem longe de ser perfeita. Nenhum fabricante iria entregar em um equipamento de entrada como esse com um valor tão baixo todo o potencial que a marca tem para oferecer. Não é à toa que a ZV-E10 conservou os mesmos specs de vídeo que já vinham presentes desde a Alpha 6300. Mais um ponto positivo para a Sony foi a otimização da bateria. Eu fiz um evento inteiro com ela, um aniversário infantil, sem precisar trocar a bateria. E ainda estou com a mesma bateria, sem a necessidade de um novo carregamento. E ela ainda me apresenta 22% de bateria. Lembrando que essas imagens que vocês estão vendo foram feitas com ela utilizando a Tamron 35mm 2.8 e a Sony 55-210. E vocês podem notar que a imagem dela é simplesmente fantástica. Entrega muito mais do que o que se espera de uma câmerazinha tão barata. A estabilização dessa câmera é um show à parte. No entanto, a gente tem que fazer uma pequena observação. Existem dois modos de estabilização, a Standard e o Action. Quando você utiliza a estabilização no modo Action, o crop da imagem chega a 2x, ou seja, uma lente 35mm passa a ser 70mm. Uma super grande angular como essa 10-18 passa a ser 20-36. Ou seja, você acaba perdendo muito da sua imagem quando você utiliza o modo de estabilização mais aperfeiçoado que a câmera traz. Isso não acontecia nas câmeras da série 6, a Alpha 6500 e a Alpha 6600, já que a estabilização delas é feita mecanicamente, com um sistema de eixos no próprio sensor que se ajusta ao movimento de acordo com o giro que a câmera faz na mão. A ZV-E10 não tem estabilização no sensor, ela traz um estabilizador digital. Para isso, ela capta imagens de até 6K para que possa lhe dar um crop em 4K, oferecendo uma imagem muito bem estabilizada, mas obviamente com crop de 2x. Isso é um defeito? Isso é um problema? Na minha opinião, não. Isso é uma característica, então cabe a você, filmmaker, produtor audiovisual, se adaptar com essa característica ou não. No modo standard de estabilização, ela tem ainda um crop, mas não chega a ser tão agressivo quanto no modo Action. No entanto, essa estabilização standard, apesar de ser muito eficiente, não chega a ser a perfeição que é o modo Action. Muitas vezes parece que você está com a câmera em um gimbal, nem parece que você está com a câmera na mão. Se você vai trabalhar com câmera na mão e quer utilizar esse modo de estabilização, uma lente como essa super grande angular vai suprir as suas necessidades, porque vai te dar um ângulo mais aberto. Se você for usar uma lente como uma 50mm, por exemplo, tenha consciência de que ela vai cropar em 2 vezes. Ou seja, a sua lente, que seria 50mm, vai passar a ser uma 100mm. Lembrando que, por ela ser uma APS-C, naturalmente já vai oferecer um crop na sua imagem. E o crop da Sony é de 1.5x, ou seja, se eu tenho uma lente 50mm, na minha ZV-E10 ela vai se comportar como uma 75mm. E isso, obviamente, você tem que ter consciência de que você vai precisar de muito espaço para fazer as suas imagens. Porém, ela vai muito bem quando você precisa fazer detalhes, já que ela vai te promover estar muito mais próximo do objeto filmado. Eu quero dar mais um ponto positivo aqui.
O modo de traqueamento no foco também funciona de forma perfeita. E o toque na tela é muito preciso. Tocou no lugarzinho onde você quer focar, ele já vai criar um quadradinho ali mostrando o ponto que está ancorado. Pode se mover à vontade que o ponto não sai dali. E por ela ter muitos pontos de foco, a área traqueada vai seguir o display quase que completo, sem perder a precisão no foco. Então, depois de tê-la utilizado na prática e realmente levá-la para o mercado, levá-la para o meu trabalho, dá sim para tê-la no setup de câmeras e somá-la com uma Alpha 7C ou uma A7 III, por exemplo. Eu acho que faltaram alguns specs aqui, como por exemplo a correção do Rolling Shutter, que é muito acentuada quando você está filmando em 4K. Eles fizeram a correção em 1080. Mas como hoje a gente busca filmar tudo em 4K, eu acho que essa correção deveria já ter vindo no 4K. Também ela não trouxe 4K 60, o que é uma pena, porque seria maravilhoso ter uma câmera barata que entregasse um spec superior ao que a gente tem utilizado já hoje na A7 III e na A7C. Claro, eu volto a repetir, mercado não vai permitir que uma câmera de entrada traga especificações melhores do que as câmeras na linha considerada profissional. Então, obviamente que o que se espera dessa câmera é que entregue bastante para o preço que ela custa no mercado. Vou encerrar por aqui, eu queria apenas atestar a qualidade desta câmera, lembrando que ela é muito barata, então não espere perfeição, em alguns momentos ela vai falhar. A Sony ZV-E10 com certeza é uma câmera que vai atender não só um público de entrada, youtubers profissionais, todos os tipos de clientes de redes sociais, principalmente quem trabalha com produção de conteúdo para Instagram. Tem entrada para microfone, tem saída para fone de ouvido, aceita um power bank como bateria auxiliar, tudo isso nós já falamos no review, mas eu quero apenas reforçar, para deixar claro que essa câmera com certeza bate todos os seus concorrentes. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilhe para os amigos, deixa um comentário aqui se você tem uma ZV-E10, se já utilizou, se gostou e o que é que você acha dessa menininha. Torne-se um membro para ajudar ainda mais o canal. Dá uma olhada na lista de canais parceiros que estão na descrição do vídeo. Siga-me nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!